Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Hoje irei trazer uma leitura do Código de Processo Civil, o CPC, com foco no edital do concurso de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2024. Nesse vídeo, a leitura dos artigos 144 ao 155, conforme previsão do edital, que tratam dos casos de impedimentos e suspeição e também dos auxiliares da Justiça. Antes de começarmos, a você que já nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. A você que está chegando aqui agora, mostre o seu apoio, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Ao final deste conteúdo, se ele for importante para você de qualquer maneira e você quiser me pagar um cafezinho como uma cortesia, descubra como você pode fazer isso se tornando membro do canal. Vai lá e confere, é mais fácil e mais barato do que você imagina. Capítulo 2. Dos impedimentos e da suspeição. Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. 1. Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. 2. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. 3. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. 4. Quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. 5. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. 6. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. 7. Em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. 8. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. 9. Quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Parágrafo 2º. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Parágrafo 3º. O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Artigo 145. A suspeição do juiz. 1. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. 2. Que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. 3. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro, ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive. 4. Interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Parágrafo 1º. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Parágrafo 2º. Será ilegítima a alegação de suspeição quando 1. Houver sido provocada por quem a alega. 2. A parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Artigo 146. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com o rol de testemunhas. Parágrafo 1º. Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal. Caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal.
Parágrafo 2º. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido, 1. Sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. 2. Com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Parágrafo 3º. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Parágrafo 4º. Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. Parágrafo 5º. Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Parágrafo 6º. Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Parágrafo 7º. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Artigo 147. Quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. Artigo 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição: 1. Ao membro do Ministério Público. 2. Aos auxiliares da Justiça. 3. Aos demais sujeitos imparciais do processo. Parágrafo 1º. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Parágrafo 2º. O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de prova quando necessária. Parágrafo 3º. Nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo 1º será disciplinada pelo regimento interno. Parágrafo 4º. O disposto nos parágrafos 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha. Capítulo 3. Dos auxiliares da Justiça. Artigo 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Seção 1. Do escrivão, do chefe de secretaria e do oficial de justiça. Artigo 150. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária. Artigo 151. Em cada comarca, seção ou subseção judiciária, haverá, no mínimo, tantos oficiais de justiça quantos sejam os juízos. Artigo 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria: 1. Redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. 2. Efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. 3. Comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo. 4. Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto a. Quando tenham de seguir a conclusão do juiz, b. Com vista a procurador, à Defensoria Pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública, c. Quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor, d. Quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência. 5. Fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça. 6. Praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios. Parágrafo 1º. O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6. Parágrafo 2º. No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará substituto e, não o havendo, nomeará a pessoa idônea para o ato. Artigo 153. O escrivão ou chefe de secretaria atenderá, preferencialmente, à ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Parágrafo 1º.
A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada de forma permanente para consulta pública. Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do caput 1. Os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado. 2. As preferências legais. Parágrafo 3º. Após elaboração de lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais. Parágrafo 4º. A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar, nos próprios autos, ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor a serem prestadas no prazo de 2 dias. Parágrafo 5º. Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor. Artigo 154. Incumbe ao oficial de justiça: 1. Fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 testemunhas, certificando no mandado o ocorrido com menção ao lugar, ao dia e à hora. 2. Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. 3. Entregar o mandado em cartório após seu cumprimento. 4. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem. 5. Efetuar avaliações quando for o caso. 6. Certificar, em mandado, proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. Parágrafo único. Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se, no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. Artigo 155. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis, civil e regressivamente, quando 1. Sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados. 2. Praticarem ato nulo com dolo ou culpa. Eu encerro neste momento a leitura dos artigos 144 ao 155 do Código de Processo Civil, o CPC, conforme a previsão no edital para o concurso de escrevente técnico judiciário do TJSP 2024. Espero mesmo que esse vídeo possa lhe ajudar de qualquer maneira. Se você gostou, curta e compartilhe à vontade. Não se esqueça de mostrar o seu apoio, inscreva-se no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum dos meus vídeos. Se quiser me pagar aquele cafezinho, faça isso se tornando membro do canal. Deixe aqui nos comentários as suas críticas, os seus elogios e as sugestões para os próximos vídeos. Como sempre, eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.